O apóstolo Paulo, ele é preso 2 vezes. A primeira é uma cadeia assim, onde ele podia receber visitas, e a segunda era uma masmorra, que ele escreveu Apocalipse. Em Roma ele escreve 4 cartas: Filipenses, Efésios, Filemão, Colossenses. As 3 ele conhecia, porque foi ele que fundou. Colossenses ele não conhecia. Ele ganhou uma alma para Jesus, chamado Epáfras. Ele era pastor da igreja de Colossos. Acontece que essa igreja recebeu alguns membros que tiravam o poder de Jesus. Esses novos membros que chegaram na igreja diziam que Cristo não tinha supremacia que Epáfras pregava, não tinha superioridade. Não era assim também. O homem também tinha a ver com as coisas, não era tudo sobre Jesus, era sobre nós também. Eles eram um pouco esotéricos. Eles eram aqueles de olhar para a lua, olhar para as estrelas e ver alguma coisa de Deus lá também. Então muitos membros assim na igreja de Colossos. Lembrando que Colossos era uma igreja irmã da Laodiceia. E Laodiceia está lá em Apocalipse, uma das piores igrejas da história, do mundo todo, Laodiceia. Então vem, o apóstolo Paulo recebe a visita preso do pastor Epáfras, e Epáfras começa a relatar os problemas da igreja. E um dos problemas era que Jesus não estava tendo a supremacia, a superioridade, primazia. Então Paulo ele vai escrever para aquela igreja sobre a pessoa de Jesus, de 2 formas. Ele vai escrever sobre Jesus em relação à criação e depois sobre a igreja. Hoje nós vamos tratar sobre a igreja. Versículo de número 13. Ele vai começar, esse versículo, olha, se eu fosse você, eu gravava esse versículo. Existe um império do mal em ação no mundo. Ele vai falar assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele vai começar a carta dessa forma. Primeiro, na quinta-feira passada, eu ensinei vocês como que se faz, como que se pede em oração. Ele vai mudar de assunto. E ele vai falar assim: olha, escute aqui, igreja de Colossos, igreja de Palmeira, Ele nos libertou do império das trevas. E quando ele fala império das trevas, é porque existe um império do mal agindo agora, nesse momento, agindo no mundo todo, agindo em Palmeira do Oeste, agiu na sua casa hoje, agiu no seu trabalho, por onde você andou teve uma ação do mal. Então ele vai dizer que ele nos libertou desse império aí. Em outras traduções vai dizer domínio, mas ele vai primeiramente, ele vai dizer, ele nos libertou. Quando ele fala em império das trevas, eu tenho que abrir os meus olhos, porque agora não é tanta escuridão aqui no texto. Não é mais tanta escuridão. Trevas é o reino do mal, nesse contexto aqui. E é a primeira vez que ele vai falar para a carta sobre essas coisas espirituais aí. Ontem eu fiquei aqui, eu fiquei buscando a Deus até as 4h45 da manhã. Não aguentei mais e fui para casa. Cheguei em casa, meu menino estava na cama, coloquei meu menino no quarto, deitei, e quando deitei, tive uma experiência horrível, horrível, horrível. Existem determinados momentos que o cristão, ele tem algumas experiências com o império das trevas. Eu tive uma batalha espiritual ontem às 5 e pouco da manhã, muito grande. Aí eu acordei, meu bem, falei, bem, eu estou em batalha aqui, estava acontecendo algumas coisas lá. Aí eu lembro que ela começou a colocar a mão em mim, orou comigo, passou.
Naquele momento eu pensei assim: puxa, se nem o pastor da igreja, se até o pastor da igreja passa por momentos como esse, imagina as ovelhas. E como eu estava estudando o texto, eu estudei muito sobre isso aqui. Eu falei, o crente nunca pode deixar nunca pode deixar de esquecer que a obra das trevas continua em ação no mundo. Só que dessa obra, desse império, desse domínio, Ele nos libertou deles. Diga amém, por favor, irmãos. O mal é uma realidade concreta. Existe um ser chamado maligno, todo corrompido. Ele governa o reino das trevas. Ele governa. O Deus desse século é Satanás. Ele é o Deus desse século. E a Bíblia vai dizer nomes que nós não gostamos de ouvir acerca dele. Vai chamá-lo de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus desse século, dragão, antiga serpente. A Bíblia vai fazer questão de conotar vários atributos ao mal, para que nós não venhamos a esquecer que desse mal você foi liberto. Você foi liberto da onde? Do império das trevas. Você foi liberto desse império. Todos nós. Que esse é um reino das trevas. Esse reino das trevas é um reino de escravidão. Que quase que 90%, olha aí, hein? Quase que 90% de Palmeiras do Oeste faz parte desse império aqui. Difícil, né? Houve um dia, foi um pastor pregar na igreja de Perajuí, onde era membro. Ele fez uma pergunta para a igreja, dizendo assim: quantos aqui já fez parte do reino de Satanás? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Aí quando ele falou, viu que ninguém levantou a mão, falou, então vocês não sabem de onde vocês vieram. E cada vez que eu leio esse texto, eu morava lá e você também. Nós éramos de lá. Nós fazíamos parte desse império. Foi por isso que Ele nos libertou. Porque nós éramos de lá, irmãos. Dá para acreditar no negócio desse ou não? Nós éramos desse lugar aí, desse império. E por que fala que Ele nos libertou? Porque nós não podemos nos libertar a nós mesmos. Nós não temos condições nenhuma de nos autolibertar. Quando a pessoa está mal, ela fala assim: não, eu vou para casa, eu vou descansar, vou esfriar a cabeça. Eu vou esfriar a cabeça porque eu vou ficar bem. Se eu for lá, eu vou tomar um banho, eu vou dar uma deitada, depois eu vou ficar bem. Não, ninguém tem força para isso. Ninguém tem condição de se fazer, de se automedicar, de se fazer ficar bem, por causa de uma noite de sono, de um banho tomado, daquele tempinho que você gosta de ter, que eu também gosto. Nós não temos força nenhuma para nos ajudar. Graças a Deus por isso, que nós não temos força para nos ajudar. Porque quando nós sabemos que a nossa força é limitada e que nós não podemos ajudar nós mesmos, então eu recorro ao único que pode me ajudar. Ele nos libertou. Foi Ele que nos libertou. O homem natural, ele é prisioneiro desse império, irmãos. Toda pessoa que não é convertida a Jesus faz parte desse império. Todas as religiões do mundo que não professam Jesus faz parte desse império. Todos os membros da sua família que não professam Jesus faz parte desse império. Todos os seus amigos queridos, bondosos, chegados, mais do que irmãos às vezes, mas não tem Jesus como centro de sua vida, faz parte do império das trevas. Tenso, hein? Teve um dia que um homem foi me evangelizar, só que ele me evangelizou errado. Ele gerou raiva em mim. Falei assim: ô jovem, olhei para ele, fala, senhor, você precisa aceitar Jesus. Nem sabia o que era isso. Falei: eu gosto de Jesus, respeito Jesus, mas você precisa aceitar Jesus, você vai para o inferno.
Falei, como é que é? Você vai para o inferno. Falei, não vou não, vai, é você que vai. Não, se você não aceitar, você vai. É você que vai, porque eu vou fazer você vir agora comigo então. Ele falou que eu ia no inferno, para o inferno. E por que eu não gostei, irmãos, de ouvir isso? Mesmo sabendo que ele tinha razão, eu ia mesmo. Porque ninguém que está aqui vai aceitar que isso é verdade. Ninguém. Depois que eu me converti a Jesus, que eu aceitei isso, realmente, eu fazia parte daquele império lá. Ele nos libertou. Porque o homem não pode escapar das garras desse valente aí. Homem nenhum pode escapar. O homem natural não pode. Então Deus é o único que pode nos libertar do império das trevas. Porque o poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana. Certa feita lá em Judas 9, o arcanjo Miguel foi encarar o diabo. O arcanjo Miguel que expulsou o diabo do céu. Falou assim, ó, que Deus te repreenda, porque eu não vou lidar com você não. Que Deus te repreenda. E quando eu olho para esse texto, Ele nos libertou. Eu sei, é só Ele que pode fazer alguma coisa comigo. E você vai ver que o verbo libertar, está no passado, é pretérito. Libertou. Ele não está te libertando. Libertou. Terminou. Isso significa que a obra da libertação foi absolutamente consumada. Você foi liberto. Existiam correntes conosco. Existiam prisões. Sabe o que Deus fez? Deus fez uma operação de resgate conosco. Ele foi naquele império das trevas. Ele foi ali e fez aquela operação de resgate para libertar os pecadores que aceitassem o filho dele. Ele foi nesse império das trevas, guardado por correntes, preso por grossas correntes do pecado, dos cegos e dos oprimidos. Jesus foi lá, nos pegou e nos transportou. Olha o verbo. Primeiro liberta. Segundo, ele transporta. Nos libertou e nos transportou. Deus abriu os nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões de ferro que nos trancava nesse reino de escravidão, nos fez sair, nos transportando para uma nova vida. Que vida que é essa? Vida do reino do Filho do seu amor. Vamos aplaudir o Emanuel. Houve um traslado, irmãos, houve uma transferência imediata de impérios. Se nós estávamos, eu disse nós, porque todos estavam. Não há uma pessoa nessa igreja que não estava lá. Todos nós moramos um dia nesse império. Todos nós fomos escravizados desse império aqui. Cadê? Todos nós. Então quando ele fala que nos transportou, ele nos tirou de lá. Nos tirou de lá, nos removeu de lá para cá. Trocou o império. E de escravidão nos levou para a liberdade. Da condenação nos levou para o perdão. Do poder de Satanás nos levou para o poder do reino do Filho de seu amor. Do endereço ao inferno, endereço celestial agora. Mudou tudo. Ele mudou tudo. E a salvação implica, deixa eu falar para você aqui, o homem não pode libertar a si mesmo desse império das trevas. Não pode. Você quer falar, ele nos libertou do império. Não pode. Número 2, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha aqui, nos transportou. Terceiro, a salvação implica uma mudança radical de domínio na nossa vida. Se outrora, veja esse versículo aqui, ó. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ou seja, nós um dia fomos dominados. Você acredite ou não, você aceite ou não, você foi dominado um dia.
Aquele reino dominava a gente, nos levava para longe de Deus. Aquele império, aquele domínio, dominava a nossa mente, dominava o nosso coração também. Era um sistema opressor. E nós fomos libertos desse império, desse domínio, transportados para o reino de seu Filho. Para quê? Hoje nós somos não dominados, mas governados. Hoje, se um dia nós obrigatoriamente servirmos o império das trevas, hoje nós somos governados pelo reino do Filho amado. Nós temos outro dono, nós temos outro Senhor, nós temos outra vida, nós vivemos do outro lado, nós somos transladados, nós mudamos de reino. Reino das trevas, reino da luz. Reino da luz agora. Agora o reino é do Filho. E a salvação, ela implica numa mudança radical de devoção do nosso coração. Pelo fato desse reino ter sido mudado, no reino das trevas, nós servíamos o carrasco. No reino do Filho amado, nós servimos o Filho de Deus. Por isso que quando uma pessoa se converte, ela foi resgatada, ela foi liberta, se converteu, trasladou, transportou para outro reino, é uma outra vida, é outra história. E essa pessoa, ela continua aí fora, vivendo parecido com aquele reino, é porque nunca foi transportado. Porque toda pessoa que é transportada para esse reino, ele muda. Ele muda, é uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Toda pessoa que experimenta o reino do seu Filho amado, a mente não é dominada pelas trevas, a mente é governada por Jesus, submissa a Jesus, obediente a Jesus. Aí quando você pergunta, você pode me questionar dizendo assim, tem muitas pessoas que já foram para a igreja, já batizaram, e eu não vejo ele aí fora com bom testemunho na sua mente. Alguma coisa está errada, porque o processo é um só. Número 1, ele nos liberta, nos resgatou, estávamos no domínio das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então eu sou obrigado a mudar. Eu sou obrigado a mudar. Eu me lembro que eu compartilhei com vocês, eu tinha o hábito de falar muitos palavrões. A cada 10 segundos era um palavrão que soltava. Minha boca era condicionada a falar palavrão. Muito palavrão. Ou na rua, ou em casa, na frente da minha mãe e do meu pai. Aquela coisa feia. Por que eu falava palavrão? Império das trevas. Por que mentia? Império das trevas. Por que eu saía de mim? Eu falava. Saía de mim. Dava lugar para aquela ira. Império das trevas. Quando a pessoa ela é jogada, lançada, transportada, levada para o reino, ela precisa ser uma nova criatura. Aí quando você olha para a igreja brasileira, e a igreja brasileira hoje, ela se acostumou a ir em cultos, a cultuar a Deus, e não ser uma pessoa relevante aí fora, não ter um bom testemunho aí fora, é porque o reino desse Filho amado não entrou. Não entrou, porque quem experimenta, quem sai dessa treva, que eu conheço essas trevas aqui, eu conheço, quem sai dessas trevas e vai para essa luz, não é impossível não mudar, é impossível não ser um outro marido, um outro filho, um outro homem, uma outra mulher, é impossível, porque esse reino toma conta, nos domina também, é o melhor lugar do mundo. Porque nesse império era ódio, aqui é amor, aqui era escuridão, aqui é luz, aqui era opressão, aqui não, aqui é refrigério, aqui é diferente, aqui é morte, aqui é a vida. Então eu vou ficar aqui. Aí eu aprendo, continua o contexto que Deus pagou o preço, né? Aí nós vivemos falando assim, não, mas Deus pagou um alto preço. Fiz uma pergunta para uma pessoa muito querida da minha parte. Deus pagou um preço? Pagou, pastor. Pagou para quem? Você tentou fazer essa... Você tem resposta, irmãos? Deus pagou para quem?
Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção. Redenção. Eu já vi muito pregador dizendo que Deus pagou um alto preço. Tem uma música que nós cantamos que foi pago um alto preço, que foi Jesus. Mas quem foi que recebeu o dinheiro, irmãos? Quem foi que recebeu o valor? Se nós estávamos no império das trevas e nós somos transportados para o reino do Filho do amor, do Filho amado, esse preço foi pago para quem? Foi para o reino das trevas, irmãos? Deus pagou o diabo? Será que Deus pagou o diabo porque nós éramos dele? Nós éramos do império das trevas. Aí Ele pagou. A palavra redenção. Deus nos redimiu para sermos sua propriedade exclusiva. Essa palavra aqui. Ele vai e nos redime. O diabo não tem direito a nada, irmãos. Escute só. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem à imagem e semelhança. Ou seja, todo homem foi feito para Deus. Então entrou o diabo por meio da sua serpente. E ali ele capturou a Eva, capturou Adão. A partir dali foram presos. Mas todas essas almas que são do império das trevas não são do diabo, porque o diabo não tem nada, irmãos. O diabo não tem nada. Ele não tem propriedade de nada. Ele não é dono de nada, de absolutamente nada. Para quem Deus pagou? Para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Eu sei que foi pago um alto preço. Para quem foi pago? Foi para Ele mesmo. Ele deu o próprio Filho. E quando fala que deu o próprio Filho, Ele deu a Ele mesmo, para Ele mesmo. Ele comprou, resgatou o que já era dele. Nós nascemos dele. Só que o pecado nos fez separação dele. Estão comigo, irmãos? O pecado nos fez separação dele, mas não significa que não éramos. Então Ele envia Jesus para que Jesus reconcilie o homem. Reconcilie o homem, como? Transportando. Mas como que é essa reconciliação? É só por meio de Jesus? É por meio de Jesus. Mas esse aqui tem que entender. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não sou daqui, sou daqui. Deus é o meu Pai, Ele é meu Criador, Ele é meu Senhor. Então vem. Então agora você é filho. Você é filho. E aí Ele nos redimiu. A palavra redimir no grego é lutron. Lutron. Lutron significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante um pagamento de um resgate. Quando você vê a palavra redenção na Bíblia, é o pagamento de uma pessoa, de um resgate de alguém que estava preso. Isso significa redenção. Se você orar um dia dizendo assim, ó, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me redimiu. Obrigado pela tua redenção. Você está dizendo assim, ó, obrigado porque eu era escravo e o Senhor pagou o preço e me tirou de lá. Isso é redenção. E eu louvo a Deus por isso. Somos dele por direito de redenção, porque nos comprou com o sangue do Filho. Então até aqui não tem nada em benefício para mim, porque não é de mim, é dele. Mas quando se trata dele, tem tudo a ver comigo isso aqui. Porque além de ele ter pago um preço de redenção, Jesus Cristo, que é a expressão visível de Deus, vai dizer assim, ó, o perdão dos pecados, ele pagou, porque aqui é lugar de resgate. O reino do Filho amado é lugar de resgate. E ainda por cima nos perdoou. Franco, honestamente, irmãos, eu não sei como que foi com você. Eu não sei como que foi com você. Mas na primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, que eu fiquei perdido lá, que olhando assim aos lugares, assim, primeira vez que meu pastor falou que Deus perdoaria todos os meus pecados, ó, eu não sei o que você pensou. Será? Mas um homem como eu,
Quando meu pastor falou que Deus perdoaria todos os meus pecados, meu passado foi bem jogado, estampado na minha cara, mas Ele está perdoando esse negócio que eu fiz aqui, ó, porque é feio, hein? É feio isso aqui. Perdoou um a um. Aí quando eu vejo um Deus que perdoou toda aquela escravidão, daquele domínio das trevas que eu fazia, e hoje estou no reino de seu Filho amado, não tem como eu não ser uma pessoa diferente. Não tem como eu não ser uma pessoa apaixonada por Ele. Jesus Cristo é a expressão visível de Deus. Agora Ele vai falar assim, ó, este é a imagem do Deus invisível. E Ele começou a falar para aquela igreja lá, ó, olha, você foi resgatado, e esse Deus é a expressão visível do Deus invisível. Jesus é a imagem de Deus, não é a imitação de Deus. Ele vai começar a dizer que tudo é Jesus, cara. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Aí você vai pensar assim, imagem é o que nós vemos aí nas imagens que colocam aí. Você vai perceber que Jesus falou assim, ó, quem vem a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a expressão exata do seu ser, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. E por que ele escreveu isso? Porque entrou membros na igreja dizendo que Jesus não era Deus. As religiões de Palmeira do Oeste também falam isso. As religiões de Palmeira do Oeste também falam que Jesus não é Deus. Testemunho de Jeová fala isso, Espiritismo fala isso, Catolicismo fala isso. Todas as religiões da nossa cidade falam que Jesus também não é Deus. Não mudou nada. E aqui vai dizer assim, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é Deus. Jesus é Deus, Ele é o primogênito de toda a criação. É Ele. E quando eu falo primogênito, é o primeiro, dá a entender que Jesus ele foi criado. Ele que criou. É um título de honra. Quando você vê primogênito, é o primeiro de toda a criação, é um título de honra. Ele vem antes disso. Ele que criou. Você vai ver. Você vai ver onde esse texto vai chegar. Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. Aqui no primogênito. É honra. Jesus Cristo, Ele é o autor, a fonte, o agente da criação. Ele vai pegar toda a criação e Ele vai colocar Jesus lá. Porque os muçulmanos falam que Jesus não é Deus. Judeu fala que Jesus não é Deus. Todas as religiões do mundo falam que Jesus não é Deus. A única religião que aponta Jesus como Deus é o cristianismo. É o único. Não existe religião fora do cristianismo que aponte para Jesus como Senhor e Salvador. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Nele quem? Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, todas as leis, os propósitos que guiam a criação, se rendem a Jesus. Tudo se aponta para Jesus. Jesus é a fonte originária de tudo que existe no céu e na terra. Tudo é Jesus. Agora é toda apontada para Jesus. O mundo visível e o mundo invisível são obras de Deus. Você é uma obra de Deus. Nós somos obra de Deus. O mundo físico é criado por Ele, o mundo espiritual também é criado por Ele. Tudo apontando para Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo, Ele é o agente, irmãos. Aqui, ó. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio de Jesus. Você vai perceber também que o alvo é para Ele, irmãos. Teve uma aula que o Sérgio deu aqui e eu dei uma bola fora, irmãos. Eu vou ter que me redimir aqui. Foi dada uma excelente aula de domingo. Deus criou os céus e a terra. Aí foi perguntado aqui: para que Deus criou os céus e a terra?
E eu respondi junto com alguns irmãos aqui, ó. Para o homem. Foi? Não foi. Foi para Christians. Foi para ele. Não foi para o homem. Tudo é para a glória de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Então não foi para nós. Você pode dizer graças a Deus por isso, irmãos? Pode aplaudir mais uma vez. Não foi para nós, não, foi para ele. Amém, Sérgio? Não foi para nós, não. Deus não fez o jardim do Éden para Adão e para Eva. Foi para Jesus. Você não casou para ser feliz com o seu cônjuge. Você casou para glorificar a Jesus. Você veio para essa igreja por causa de Jesus. Tudo é apontado para Ele. Olha aqui. Pois nele, por meio dele e para ele. Encontrei isso aqui no texto. Pois nele foram, por meio dele e para ele. É tudo para ele. Significa que não é nada, absolutamente nada é para nós. O mundo foi criado para o Messias. A igreja foi fundada para o Messias. Então não tem nada do nosso bem-estar. Não é do nosso bem-estar. É tudo para a glória dele. Tudo apontado para ele. A sua vida é apontada para ele. Na sua vida, a sua vida é por meio dele. E é para ele. Tudo, desde os bilhões de sóis que compõem as galáxias, espalhadas pelo firmamento, até os micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu, tudo se rende a Jesus. Tudo, absolutamente tudo que o seu olho alcança, tudo que o seu olho não vê, tudo é para Jesus. Termina para a glória dele, diante dele todo joelho vai se dobrar. Então ele tem a primazia de tudo. Então na criação dos céus e da terra foi Jesus que antes estava lá, foi por meio dele, foi por ele. Por isso para ele a glória. Por isso nós cantamos a ele a glória. Tudo que existe na sua vida é para ele. Não é nada sobre nós. Sua vida não se trata de você, se trata dele em você. Não é sobre nós, mas é sobre o que ele fez em você, por você e, se você quiser, através de você. Tudo ele cresce, tudo diminuímos, tudo ele aparece, nós escondemos. E em tudo isso nos tornamos satisfeitos por mostrar ele em nós e não revelar quem somos. Porque eu não quero revelar quem eu sou, porque se eu mostrar para você quem eu sou, eu vou ficar com vergonha. Tinha uma perguntinha numa rede social chamada Orkut. O Orkut perguntava assim: quem é você? Não sei se vocês lembram disso. Quem é você no Orkut? Eu li um dia, uma moça escreveu assim: eu não sou, Cristo é em mim. Então Jesus, ele quer aparecer em nós por todos os lados, em todas as áreas, em todos os lugares e em todo momento. Porque pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus, ele é antes de todas as coisas, porque ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo se move, tudo para ele. Ele é antes de todas as coisas. Jesus não foi criado, ele é o Criador.
Então a tua vida inteira aponta para Ele, os teus sonhos devem apontar para Ele, seus desejos devem apontar para Ele, o seu dia deve ser apontado para Ele, seus pensamentos devem ser dirigidos a Ele. Por quê? Porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. E quando eu falo nele subsistem todas as coisas, significa assim, nele se sustenta. Esse verbo aqui é susteneke. Susteneke, em grego. Ele segura todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Eu me lembro de um filme que estava assistindo, eu não sei qual que era o super-herói lá, mas que eu vi estava vendo um trem desgovernado, e esse trem ia bater um monte de crianças e casas. Aí o super-herói, eu não lembro qual super-herói, ele entrou no meio, ele segurou o trem, e ele ficava segurando força assim, ó. E quando ele segurava, eu fiquei pensando assim, poxa, é exatamente o que Deus está fazendo com a gente. Jesus, Ele está segurando a ira de Deus sobre a terra, irmãos. A ira de Deus não vem sobre a terra ainda, porque nós estamos aqui ainda. Mas quando nós subirmos, aqueles que foram transportados para o reino do seu Filho, subir, a ira virá sobre a terra. Jesus segura essa ira. Jesus, Ele é muito mais do que achamos que Ele é. Deus apontou para Jesus e Jesus apontou para Deus. Eu e o Pai somos um. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, é aquele que está antes, Ele é acima da criação. Nele subsiste todas as coisas. Nele vivemos, nele nos movemos. Nele vivemos, nele nos movemos. Pois Ele mesmo é quem dá respiração, da vida, da sustentação. Tudo é por meio dele. Tudo. Eu estou amando falar dele aqui essa noite. Eu estou amando poder falar na minha simplicidade quem é Jesus. Ele é muito mais do que achamos que Ele é. E eu dou graças a Deus porque o texto vai dizer: nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Você percebe que ele coloca aqui, para o reino do Filho do seu amor. A minha oração essa noite é que Jesus seja o seu amor. Amém, igreja. Ame a Jesus. Eu declaro que eu amo a Jesus. A minha família não se ofende quando nós dizemos isso em casa. Eu olho para minha filha, falei: filha, eu amo você, mas o amor que eu tenho para você não se compara com o amor que eu tenho a Jesus. E ai dela, ai dessa menina me amar mais que a Jesus. Ela não é minha filha. Você ama mais o papai ou a Jesus? Ai de você. Ai de você, mamãe, ficar adorando os seus filhos. Os seus filhos não são seus, mãe. Filho é de Jesus. Filho não é de mãe. Mãe só cria. Nossos filhos são de Jesus. Aproveite o pensamento. Todo pai, toda mãe que desejar criar um filho para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, para ser qualquer coisa que dê dinheiro, é um pai miserável, é uma mãe miserável. Nós criamos os nossos filhos para honrarem a Jesus. A função de um pai e de uma mãe é criar filho para honrar Jesus. Lá na caminhada ele vai escolher o que ele quer. Mas nós criamos o nosso casamento
O nosso casamento, a nossa aliança é para glorificar Jesus. Tudo que existe em nós como missão que nos beneficia, nós não aceitamos nada que vem para nós, nada que é mérito, nada que nos ajuda, nós devolvemos para Ele. Seu filho é de Jesus. Quando uma mãe e um pai entendem que o filho dele é de Jesus, esse filho nunca deixa de vir na escola bíblica, não deixa de orar todos os dias, não deixa de ler a Bíblia todos os dias, porque um pai ou uma mãe está ensinando ele a honrar a Jesus. Todo pai e mãe que ensina a honrar a Jesus, é o que eu falo para minha filha todos os dias. Aproveitando que ela está aqui, toda vez que nós vamos almoçar, ela ora, e eu pergunto para ela: filha, por que nós estamos comendo? Por que tem arroz e feijão aqui? Porque Jesus foi bom para nós, papai. É isso aí. É isso aí. Porque filho é acostumado a chegar e ficar pedindo dinheiro. Você tem dinheiro? Não, pai. Nós temos que ensinar que aquele arroz e feijão que nós comemos foi graça de Jesus. Aquela coberta, aquela televisão, aquele sofá, aquela roupa, aquele brinquedo, foi bondade de Jesus. Não foi nossa, não foi o nosso trabalho, não foi o nosso esforço. Foi a bondade de Jesus que permitiu que tivéssemos tal coisa. Comprei um carro, foi bondade de Jesus. Foi bondade de Jesus. Tudo é apontado para Ele. Tudo. Esse culto é apontado para Ele. Tudo é apontado para Ele. Eu tenho vontade de ficar muito tempo falando dele aqui. Tudo. E eu descobri. É melhor falar sobre Ele do que falar do que Ele faz por nós. Quando nós descobrimos o que Ele é para nós, Ele é muito mais importante do que descobrir o que Ele pode fazer por nós. Vocês vão perceber a atmosfera de uma igreja, quando nós cantamos, nós adoramos unicamente a Deus. Vocês vão perceber que a atmosfera da igreja é outra. Quando nós cantamos, porque tem muita música boa, tem mesmo, mas quando nós cantamos o que esse Deus de amor pode fazer por nós, é muito uma delícia cantar, saber que Deus me ama, é uma delícia. Eu acho bom também. Mas quando a igreja não quer ficar ouvindo, a igreja deseja falar dele, para Ele, porque é por meio dele, é para Ele. Cantamos a Ele a glória. Quando a igreja canta todos os atributos de Deus, se endereça a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor faz tudo o que eu preciso, o Senhor pode fazer, eu sei, eu até sei que tem sabor de mel para mim aqui, mas o negócio não é esse. O Senhor é digno da minha adoração. Eu te exalto, te glorifico. Numa oração, eu não sei como você faz isso. Quando eu começo a orar, antes de pedir, eu exalto a Ele. Eu não sei se você faz isso, que devia fazer. Eu fico um tempo glorificando, enaltecendo Ele. Como que o Senhor é bom para mim, Senhor. Eu digo que eu amo Ele umas 80 vezes. Eu não estou brincando, umas 80 vezes. Eu te amo. Se você experimentar na sua oração, não pedir muita coisa para você, mas você ficar fazendo declaração de amor para Ele, você vai chorar. Você vai. Se você consegue chorar numa televisão quando um um homem faz uma declaração de amor para a mulher, que lindo. O homem gosta de ouvir declarações. Que lindo que ele falou. Quando um crente, por meio da oração, ele vai para Deus, no meio da dor, no meio de uma tensão, ele pode estar com seu coração feridinho também, pode estar machucado, mas eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu quero dizer, olha, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas eu não abro mão do meu amor.
O Senhor é tudo para mim. Eu sei que o Senhor cuidou de mim desde a mais tenra idade, lá no ventre da minha mãe. O Senhor cuidou de mim. Eu reconheço isso. Senhor. Eu não vi. E eu não sei quantos passos eu já dei na minha vida, mas eu sei que todos eles o Senhor me guardou. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Senhor, por cada noite fria que eu tive um teto. Tem tanta coisa que você vai lembrar. Eu te amo. Eu te amo por cada momento que eu te entristeci. Eu te feri com os meus pecados. Eu te feri com a minha raiva. Mas quando eu fui chegar perto de ti, eu entendi o que é reino do Filho e do seu amor. O Senhor me amou e me perdoou. Aí quando você começa a lembrar dessas coisas, dizendo assim, eu te amo, eu te exalto, irmão, vocês não vão querer sair do quarto mais. Porque quando uma pessoa entra no quarto, só para ficar fazendo aquelas orações lá, de ficar pedindo, não entendeu nada. Chega lá adorando, aí ele põe uma música, põe um louvor de adoração que exalte a Ele mesmo. E você fica contemplando. Você fica horas, irmãos. Uma ovelha minha preciosa falou assim, o senhor fica horas orando porque o senhor é pastor. Não. Tem pastor que não ora. Eu oro muito tempo porque eu aprendi a amar. Então eu deixo essa experiência para com os irmãos. Volte para casa por causa de Jesus. Vai trabalhar amanhã porque foi Jesus que abriu aquela porta. E se não abriu, vai amando porque abre. Graças a Deus por isso.